Vivemos em um tempo em que a mesa, símbolo de comunhão e sustento, tornou-se também um campo de batalha invisível. A comida, que deveria nutrir o corpo e fortalecer a mente, está sendo transformada em uma arma silenciosa de destruição. Ellen G. White, em seus escritos proféticos, advertiu que chegaria o momento em que a alimentação deixaria de ser um simples meio de saúde para se tornar um instrumento de controle, enfraquecendo não apenas a vitalidade física, mas também a sensibilidade espiritual. Hoje, essa realidade está diante de nós, disfarçada de conveniência, progresso e modernidade. O que você come pode estar moldando não só seu corpo, mas sua capacidade de ouvir a voz de Deus. Você já se perguntou por que a espiritualidade parece cada vez mais distante em meio a uma geração tão conectada? Será que o problema está apenas nas distrações digitais ou existe algo mais profundo, algo que entra diariamente em nossos lares e em nossos corpos? Ellen G. White alertou que a dieta afeta diretamente a mente e, consequentemente, a vida espiritual. A alimentação moderna, industrializada, carregada de químicos e manipulações, está cumprindo uma profecia. Estamos nos tornando uma sociedade saturada de sabores, mas carente de discernimento espiritual. A comida do futuro já está aqui, e ela não foi planejada apenas para alimentar. A Bíblia nos mostra que o ato de comer nunca foi neutro. Desde o Éden, a humanidade enfrenta batalhas espirituais ligadas à alimentação. Foi diante de uma fruta proibida que a história da queda começou. Foi através de refeições consagradas a ídolos que povos inteiros se desviaram. Foi com a fidelidade em sua dieta que Daniel manteve sua mente clara para ouvir a voz de Deus em uma Babilônia corrupta. A comida sempre foi um reflexo de escolhas espirituais. E hoje, essas escolhas estão mais críticas do que nunca. Ellen G. White descreveu com clareza que, nos últimos dias, a intemperança seria uma das principais armas de Satanás para enfraquecer os filhos de Deus. Ela falou sobre alimentos cada vez mais artificiais, sobre dietas que embotam a mente e reduzem a resistência moral. O que parecia apenas um conselho de saúde, agora se revela como um alerta profético. A forma como nos alimentamos está diretamente ligada à nossa capacidade de discernir o bem e o mal, de compreender a voz divina em meio ao caos. O chamado para este tema é urgente. Não estamos diante de uma simples palestra sobre nutrição. Estamos falando de uma estratégia espiritual do inimigo para destruir a humanidade de dentro para fora. O que está em jogo não é apenas a sua saúde, mas a sua conexão com o céu. A dieta que destrói está batendo à sua porta, disfarçada de modernidade, mas carregando em si o veneno da desconexão espiritual. Essa mensagem é um convite para que você abra os olhos e entenda. Suas escolhas alimentares têm um impacto eterno. A primeira realidade chocante que precisamos reconhecer é que a indústria alimentar moderna não está interessada em sua saúde, mas em seu consumo. Produtos ultraprocessados, repletos de aditivos químicos, conservantes e sabores artificiais, são vendidos como soluções práticas para uma vida corrida. Ellen G. White já advertia que, nos últimos dias, os alimentos seriam manipulados de tal forma que deixariam de ser naturais e perderiam o propósito dado por Deus. Essa manipulação silenciosa afeta não apenas o corpo, mas também a mente, que é o canal pelo qual o Espírito Santo se comunica. Uma mente intoxicada por alimentos prejudiciais se torna lenta para discernir a voz divina. Não é coincidência que vivemos em uma época de doenças crônicas, ansiedade generalizada e falta de clareza espiritual. O corpo humano, criado com perfeição, sofre os efeitos diretos das escolhas alimentares.
Ellen G. White afirmou que a saúde do corpo está intimamente ligada à saúde da mente, e uma dieta pobre em nutrientes compromete a resistência moral e espiritual. Satanás entende que, se puder enfraquecer a vitalidade física, terá mais facilidade para enfraquecer a fé. A comida do futuro já chegou, e ela foi cuidadosamente projetada para seduzir o paladar e prender corações a hábitos destrutivos. O segundo ponto que Ellen G. White destacou é que a intemperança é uma das maiores ferramentas do inimigo. Comer sem discernimento, ceder ao apetite descontrolado e viver em busca de prazer à mesa faz parte de uma trama espiritual antiga. Assim como Eva foi enganada através do apetite, hoje somos bombardeados com tentações disfarçadas em embalagens atraentes. O apetite, quando não controlado pelo espírito, se torna uma brecha para que Satanás desvie nossa mente do propósito divino. Essa batalha não é apenas física, ela é espiritual, e cada refeição pode se tornar uma oportunidade de vitória ou derrota. Em um mundo de pressa, os alimentos rápidos, industrializados e ultraprocessados se tornaram padrão. Mas Ellen G. White nos lembra que o povo de Deus é chamado a nadar contra a corrente. Escolher uma alimentação simples, natural e equilibrada não é apenas uma questão de saúde, mas uma prova de obediência e confiança no Criador. O corpo é o templo do Espírito Santo, e tudo o que colocamos nele tem impacto eterno. Essa perspectiva transforma a maneira como vemos a comida, não mais como mero prazer, mas como combustível para uma mente clara e um coração sensível à voz de Deus. A comida do futuro é apresentada como progresso, mas por trás da modernidade há uma trama espiritual. A ciência e a tecnologia, quando usadas sem princípios divinos, servem para escravizar em vez de libertar. Ellen G. White afirmou que Satanás estuda cuidadosamente as fraquezas humanas e as explora com precisão. Hoje, ele encontrou uma arma poderosa: a mesa. O que comemos pode aproximar-nos do céu ou afastar-nos dele. Esse é o primeiro passo para despertar. Entender que o prato diante de nós é parte de uma guerra espiritual que está moldando nossa geração. Ellen G. White nos alertou que nos últimos dias o inimigo usaria todos os meios possíveis para enfraquecer o discernimento espiritual do povo de Deus. E a alimentação seria uma das armas mais eficazes. Hoje, vemos alimentos cada vez mais distantes do que Deus criou. Carnes carregadas de hormônios, sementes modificadas, produtos artificiais que não nutrem, mas intoxicam. A promessa de praticidade e sabor vem acompanhada de doenças físicas e fadiga mental. Quando o corpo está sobrecarregado por uma dieta errada, a mente perde clareza, a oração se torna mecânica e o coração se distancia de Deus sem perceber. O que colocamos em nossa mesa tem implicações eternas. A Bíblia sempre associou a alimentação com santidade. Quando Deus conduziu Israel pelo deserto, ele escolheu um alimento específico para preparar seu povo: o maná, simples e puro, que ensinava a dependência do céu. Daniel, em Babilônia, recusou os manjares do rei para manter sua mente limpa e conectada ao Senhor. Essas histórias mostram que a alimentação não é um detalhe insignificante, mas parte do processo de santificação. Ellen G. White reforça que, nos últimos dias, será necessário um povo com mentes lúcidas e corpos saudáveis para resistir às tentações finais. Esse preparo começa na escolha diária do que comemos. A dieta moderna, carregada de excessos, não apenas enfraquece a saúde, mas molda hábitos de consumo que nos afastam dos princípios divinos. Comida rápida, cheia de aditivos, cria um ciclo de dependência emocional e física, tornando-nos escravos do apetite.
Ellen G. White advertiu que o apetite desenfreado é uma das mais poderosas armas do inimigo e que muitos não ouvirão a voz de Deus simplesmente porque estão sobrecarregados pelo que comem. A saúde física está diretamente ligada à espiritual, e negligenciar esse aspecto é abrir mão da sensibilidade ao Espírito Santo. Vivemos em uma era em que a abundância de alimentos industrializados contrasta com a carência de nutrição verdadeira. Essa abundância enganosa faz parte de uma estratégia que desvia o olhar do Criador e coloca a confiança no homem e na tecnologia. Ellen G. White declara que Deus sempre quis que seu povo vivesse em harmonia com as leis naturais, e desrespeitá-las é colher consequências inevitáveis. O inimigo sabe disso e aproveita a fraqueza humana para enfraquecer o corpo e, assim, influenciar a mente. O resultado é uma geração doente, cansada e espiritualmente apática. Mas há esperança. Assim como Daniel permaneceu firme em meio a uma cultura que tentava moldá-lo, nós também podemos escolher uma dieta que fortaleça a mente e o coração para ouvir a voz de Deus. A reforma da saúde não é uma mera questão de estilo de vida, é um chamado profético. Ellen G. White escreveu que o povo de Deus, ao retornar aos princípios divinos da alimentação simples e natural, se preparará para os eventos finais. A verdadeira batalha espiritual começa no prato, e a vitória começa com decisões conscientes e diárias. Escolher uma alimentação que glorifique a Deus é um ato de fé que abre espaço para o Espírito Santo agir com poder. Estamos vivendo o cumprimento das advertências proféticas. O que antes parecia apenas um conselho sobre hábitos saudáveis, hoje se revela como parte de uma guerra espiritual intensa. A dieta que destrói não é apenas uma escolha ruim, é uma estratégia para enfraquecer a mente, o corpo e a fé. Ellen G. White afirmou que Satanás conhece bem a conexão entre saúde e espiritualidade, e por isso ele busca corromper nossos hábitos de vida desde as coisas mais simples. Cada refeição é uma decisão espiritual. E a mesa de cada lar pode ser um altar para Deus ou um instrumento para afastar-nos dele. Deus nunca deixou seu povo sem direção. Assim como guiou Israel no deserto, ele também nos chama a abandonar os excessos, a simplificar a alimentação e a escolher o que traz vida e clareza. Esse chamado não é apenas para evitar doenças, mas para preparar um povo para ouvir sua voz nos dias finais. Ellen G. White disse que a reforma de saúde não é um detalhe, mas parte essencial do plano de Deus para restaurar seu povo. Ao entender essa realidade, percebemos que comer com propósito é um ato de adoração. Talvez você sinta que mudar seja impossível diante da rotina corrida, dos vícios alimentares e da cultura que idolatra o prazer à mesa. Mas é nesse ponto que a graça de Deus se manifesta. Ele não apenas nos chama para uma vida melhor, mas nos dá forças para trilhar esse caminho. Ellen G. White assegura que o Espírito Santo auxilia aqueles que decidem obedecer aos princípios divinos. Não se trata apenas de esforço humano, mas de uma transformação operada pelo céu. A decisão que você toma hoje sobre sua alimentação pode ser um marco espiritual. Escolher alimentos simples, naturais e dados por Deus é mais do que uma questão de saúde. É um sinal de que você deseja ouvir a voz do Senhor em meio ao caos. O inimigo quer que você permaneça escravo do apetite, mas Cristo morreu para libertar você de toda forma de opressão, inclusive essa. Há poder em suas promessas para restaurar não apenas o espírito, mas também o corpo. Se essa mensagem despertou algo em você, compartilhe-a com alguém que também precisa desse alerta. Curta este vídeo, deixe seu comentário sobre os desafios que enfrenta com a alimentação e se inscreva para receber mais mensagens que edifiquem sua fé. Deus está chamando um povo
que viva em harmonia com seus princípios para enfrentar os últimos dias com clareza mental, força física e firmeza espiritual. Essa mudança pode começar agora, na sua próxima refeição, como um ato de entrega e fidelidade ao Criador.